O socialismo é a ideologia da inveja. Mas você já se perguntou como uma ideia tão ruim, tão sem sentido quanto buscar a igualdade econômica entre pessoas pode ter sobrevivido por tanto tempo? Em qualquer lugar onde foi implementada com maior força, trouxe morte, fome e miséria. Existem inúmeros livros e estudos provando que é inviável. E nem precisa de grandes estudos. Todo mundo sabe o porquê que não funciona. Se você vai ganhar a mesma coisa, o mesmo nível de conforto, independente do que você fizer, por que você vai trabalhar mais? Na verdade, por que trabalhar? Por que não tirar o dia de folga? Existe até o conto clássico do professor de economia que resolveu aplicar os princípios do socialismo na nota da prova. Como os alunos não paravam de exaltar as virtudes do socialismo, o professor resolveu fazer uma experiência simples. A nota das provas seria socializada. As notas de todos os alunos seriam somados, o resultado dividido pelo número de alunos, e assim cada aluno receberia a mesma nota, a média da turma. A primeira prova foi bem, a nota de todos os alunos deu a média 7, então todos tiraram a nota 7. Os alunos preguiçosos que faltavam a aulas e não estudavam muito acharam isso o máximo, jamais esperavam uma nota tão boa. Mas os alunos esforçados não gostaram. Estudaram pra caramba, era pra terem tirado 10, ficaram só com 7, ficaram desestimulados. Para a segunda prova, mesmo os mais esforçados não estudaram tanto assim. Os alunos preguiçosos, esses nem iam mais à aula. Pra quê? Vou tirar notão de qualquer jeito. Resultado, a nota de todos na segunda prova foi 3. E aí começaram as acusações. Um aluno acusando o outro de não ter se esforçado o suficiente ou de ter sabotado a prova. O clima ficou cada vez pior. A última prova, a média foi 1 e todo mundo reprovou. Pior que isso, um monte de alunos não falavam mais uns com os outros, o clima era de acusações e brigas na turma. E é basicamente isso que se observa em sociedades fortemente socialistas, como a União Soviética, Cuba e Venezuela. A produtividade cai absurdamente. A sociedade empobrece cada vez mais a ponto de não conseguir produzir alimentos para a própria subsistência. Sobram acusações e brigas que só conseguem ser controladas por um ditador. Uns começam a culpar os outros ou a jogar a culpa em países de fora, fatalmente viram ditaduras sanguinárias. Como uma ideologia tão claramente errada na teoria e na prática ainda é sequer considerada por uma fração da população? A explicação é simples. A inveja é um sentimento universal. Não apenas humanos, mas até animais sentem inveja. Há uma experiência clássica em que 2 macacos são colocados em jaulas, uma do lado da outra. Ambos são treinados para puxar uma alavanca e ganhar uma recompensa. Tudo funciona bem se a recompensa de ambos é a mesma, mas quando um macaco ganha de recompensa um biscoito e o outro ganha uma uva, que é algo muito mais gostoso para o macaco que ganha biscoito fica enfurecido. Inveja é natural. Veja, ambos têm as suas necessidades básicas atendidas. O biscoito alimenta tanto quanto a uva. Ainda assim, dá quase para ver o macaco bravo gritando, ele não! Com esse sentimento ruim de inveja no coração, é fácil engolir qualquer justificativa de filosofia barata, matemática errada, falácia lógica e abraçar o socialismo. E assim essa ideologia assassina vai se perpetuando. Mas lógico, cada vez que alguém interpõe um argumento lógico contra o socialismo, é preciso criar um discurso, uma narrativa, para o socialista conseguir apaziguar sua mente. A motivação é e sempre será a simples inveja. Mas é preciso construir narrativas e justificativas para aliviar a dissonância cognitiva. Uma dessas narrativas é a tal da meritocracia, criada como um espantalho fácil de ser batido. Afinal, meritocracia existe? Basta o pobre se esforçar que ele fica rico? Lógico que não. Isso é uma idiotice completa. Ninguém nunca disse que se você esforçar o bastante vai conseguir ficar rico. Ninguém sugeriu que basta o esforço para você se dar bem na vida. E é lógico que o pobre tem muito mais dificuldade na vida que o rico. Mas isso não muda o fato de que se todos se esforçarem mais, na média a sociedade melhora. Algo que é válido para um grande grupo nem sempre é válido para um indivíduo. A lei dos gases ideais explica isso. Se você aumenta a pressão de um gás, a temperatura sobe. As moléculas, na média, estarão mais agitadas. Mas não se pode dizer nada sobre uma molécula específica do gás.
só sobre a média delas. O que se aplica a um grande número de pessoas na média não se aplica a uma pessoa em particular, porque, assim como nas moléculas de gás, existem diversas forças atuando no nível individual. Vamos entender esforço como o conjunto de ações possíveis que um indivíduo pode tomar conscientemente, tanto no nível físico quanto no nível intelectual, com o objetivo de melhorar a sua própria vida. Esforço, portanto, vai muito além de meramente trabalhar mais. Esforço envolve aprender coisas novas, mudar seu comportamento, buscar oportunidades, qualquer ação que o indivíduo entenda como benéfica para si. Esforço, nessa nossa definição, é o conjunto de ações sobre as quais você pode fazer alguma coisa, você tem o poder de mudar. Porque existem diversos outros fatores importantes para o sucesso sobre os quais você não pode fazer nada. Por exemplo, dentre os vários fatores do sucesso pessoal, é um fato que a sorte é um fator importante sim. Há casos de pessoas esforçadas, inteligentes, que geraram valor para a sociedade, mas deram azar. Van Gogh, por exemplo, o pintor holandês, ele morreu miserável. O fator sorte é, a nível individual, muitas vezes mais importante que o fator esforço. Mas quando você pega um grupo grande e calcula a resultante somando sorte e azar das muitas pessoas daquele grupo, a média dá zero. Por isso o fator sorte no grupo não faz diferença. E o fator esforço, por outro lado, acaba sendo significativo. Além disso, lembre-se, você não controla a sua sorte, mas você controla o seu esforço. Ter a possibilidade de ganhar mais, de se dar bem, de melhorar de vida, é o que incentiva as pessoas a trabalhar mais, a dar o melhor de si, a buscar melhores alternativas, a se esforçar, enfim. Nem todos vão ficar ricos. Assim como na turma do professor de economia, com as notas individuais, nem todos iriam passar de ano. Mas mesmo os alunos mais preguiçosos tinham incentivo e, com esforço, vão passar de ano na dependência. O problema é que quando você retira o incentivo para a pessoa produzir, nesse caso sim, todos perdem. Com as notas socializadas, todos perderam um ano. Uma sociedade libertária, o ancapistão, não garante riqueza para todos. Nenhuma sociedade garante isso. O caminho para quem nasce pobre em um livre mercado é claramente, obviamente, evidentemente mais difícil do que o caminho para quem nasce rico. Mas pelo menos há uma possibilidade, pelo menos de ficar melhor de vida, de dar a seus filhos um conforto um pouco melhor que você recebeu dos seus pais. No socialismo não há nenhuma possibilidade. Com exceção do ditador do país socialista e os políticos mais próximos, que, esses sim, sempre se dão bem. Todas as demais pessoas ficam na pobreza. Se a dificuldade é enorme e a chance de sucesso é pequena no livre mercado, no socialismo essa chance é zero. Melhor construir uma balsa e fugir para o livre mercado. Veja, as pessoas são naturalmente diferentes em inúmeros aspectos. Algumas pessoas são mais altas, outras são mais baixas. Algumas são mais bonitas, outras menos. Algumas são mais inteligentes, outras nem tanto. Por que não haveria diferença na capacidade das pessoas de ganhar dinheiro? Por que não haveria diferença na capacidade de guardar e acumular dinheiro? Diferenças são inevitáveis em qualquer sociedade. Mas o que é ainda pior é achar que o governo é capaz de diminuir essas desigualdades. O governo sempre e inexoravelmente aumenta a desigualdade. Veja o meu vídeo sobre a lei de Zipf, em que falo isso em detalhes. Apenas como uma observação, a palavra meritocracia pode ser usada em um outro contexto. Em alguns sistemas de administração de empresa, onde o rendimento e promoções de um empregado depende de ele atingir determinadas metas. Isso também é chamado de meritocracia, mas não tem nada a ver com política, com sociedade, são apenas homônimos. Não vamos tratar de meritocracia enquanto conceito de administração de empresas aqui. Então, se você nasceu pobre, como eu, aí vai uma má notícia. A vida vai ser dura, amigo. Se você tomar as decisões certas, se esforçar e tiver um pouco de sorte, sim, você pode chegar lá, você pode pelo menos melhorar de vida. E lógico, para o filho do rico vai ser muito mais fácil. Mas também não quer dizer que é algo garantido não. Há inúmeros casos de avós ricos, pai remediado, filho pobre. Por mais difícil que seja o jogo, pelo menos há alguma chance. E o que é melhor, com todos se esforçando para melhorar de vida, na média, a vida de todos melhora. Isso que mostra o pouco de liberdade de mercado que temos nos países ocidentais. Apesar dos governos, apesar do socialismo, esse pouco de liberdade fez maravilhas desde a Revolução Industrial para cá.
Ao contrário do que os socialistas pregam, o livre mercado é o que liberta as pessoas das castas sociais. Permite que, a muito custo, com muita dificuldade, alguém consiga ascender socialmente. Sem o livre mercado, essa possibilidade é nula. Veja os gráficos de renda per capita, longevidade média, indicadores sociais e econômicos do mundo todo. O mundo tem melhorado de vida significativamente. Os pobres de hoje em dia têm uma qualidade de vida melhor que os senhores feudais da Idade Média. Sim, o livre mercado vai sempre levar algumas pessoas a ter mais dinheiro que outras. Sim, o livre mercado vai sempre ser mais fácil para alguns do que para outros. Mas o importante é que todos, na média, melhoram. E um conselho pessoal: abandone a inveja. Nada de bom vem daí. Ao longo da sua vida, você vai ver os seus colegas do colégio, alguns deles vão se dar muito bem, muito melhor que você, outros vão estar pior. Você vai ver colegas esforçados que se deram bem, vai ver colegas preguiçosos que se deram mal, mas também vai ver colegas preguiçosos que se deram bem e vai ver colegas esforçados que não se deram tão bem. Lembre-se, cada um está lutando a sua própria batalha. Dar força para inveja só leva a ressentimento, baixa autoestima e ao socialismo. Nenhuma dessas coisas ajuda. Ignore isso, foque na sua vida, lute a sua batalha particular o melhor que você puder, de forma ética. Isso vai fazer bem para você, assim como faz bem para a sociedade como um todo. Abandonar o socialismo e focar no indivíduo faz bem para cada um de nós e para todos nós. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Clique no logo do canal para assinar e ser avisado de novos vídeos. Se quer saber mais sobre o assunto, veja um desses vídeos que selecionamos. Se quiser contribuir com o canal, ajudar na divulgação do anarcocapitalismo, veja na descrição de que formas você pode fazer isso.